Pois bem, meus amigos, vamos voltar. Falávamos aqui das regras relacionadas à distribuição da competência a partir da conexão e da continência. Volta comigo aqui para a tela, olha só. Falávamos aqui do artigo 78. E aí no inciso 2 do artigo 78, né, a gente já tinha falado do inciso de número 1, a questão do tribunal do júri. Antes da gente partir para o inciso de número 2, só fazer algumas observações aqui importantes. Seguinte, no inciso de número 1, como a gente viu, a gente tem ali o júri e a conexão com crimes que são da jurisdição comum. E aí a dúvida, e se for da jurisdição especializada, das justiças especializadas? Por exemplo, um crime de homicídio doloso, né, um crime doloso contra a vida, portanto, conexo com um crime eleitoral. O que é que acontece nesse caso? A gente viu que se fosse conexo com um crime federal, a gente teria o júri na Justiça Federal, né? O júri na Justiça Federal pode acontecer não só quando o crime doloso contra a vida é federal, mas também quando a gente tem um crime doloso contra a vida conexo com um federal. Porque aí a conexão com o crime federal faz com que vá para a Justiça Federal e o fato de ser crime doloso contra a vida faz com que a gente tenha tribunal do júri. É como eu dizia no bloco anterior, quando a gente fala em conexão e a gente fala de tribunal do júri e Justiça Federal, a gente não está falando de incompatibilidade, porque o tribunal do júri pode ser realizado na Justiça Federal, não tem problema. Eu até, no final do bloco anterior, eu até dei alguns exemplos de competência da Justiça Federal e nos meus exemplos, os crimes dolosos contra a vida eram federais. Eu falei de matar um policial federal, um servidor federal, um juiz federal, um procurador da República, enfim, um membro ali do Serviço Público Federal, por conta em razão da função pública dele. Nesse caso, meus amigos, a gente tem um crime, ou o próprio servidor público federal, no exercício da sua função, matar alguém. Nos dois casos, a gente tem crime doloso contra a vida e que o próprio crime doloso contra a vida é crime federal, vai para júri na área federal. Mas pode acontecer de a gente ter um crime doloso contra a vida conexo com outro crime e este outro crime conexo ser o crime federal. Nesse caso, a conexão faz com que vá tudo para a Justiça Federal, é a súmula 122 do STJ, sobre a qual a gente já comentou, e pelo fato de ter um crime doloso contra a vida, vai para o júri lá na Justiça Federal. Tá? Bom, mas aí eu dizia, e se for o crime doloso contra a vida conexo, por exemplo, com um crime que é de competência da Justiça Eleitoral? Nesse caso, a gente não tem como aplicar esse inciso de número 1, porque aqui não estamos falando de justiça comum, não estamos falando de jurisdição comum, não estamos falando de órgão de jurisdição comum, como diz aqui o inciso de número 1. E a gente não tem a preponderância nem da Justiça Eleitoral, cuja competência é definida na Constituição Federal, e nem do Tribunal do Júri, cuja competência também é definida, aquela competência mínima para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, também definida lá na Constituição Federal. Neste caso, o que prevalece é que, como a gente não pode fazer júri na Justiça Eleitoral, né, ou seja, como não existe júri na Justiça Eleitoral, então haveria separação dos processos, de modo que o crime doloso contra a vida iria para o júri e o crime eleitoral iria para a Justiça Eleitoral, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Agora sim a gente vai para o inciso de número 2, que está escrito assim: no concurso de jurisdições da mesma categoria, aí veja, agora esquece júri, tá? Agora a gente está falando de crimes de outra natureza, crimes da mesma categoria, então ali, sei lá, um tráfico de drogas e uma lavagem de dinheiro. O sujeito pegou o dinheiro do tráfico para praticar lavagem, então conexão entre o crime de lavagem e o crime de tráfico. O tráfico como crime antecedente ali ao crime de lavagem. E aí, só que vamos imaginar que o tráfico era na comarca A e a lavagem era na comarca B. Prevalece o quê? A competência para julgar. Vai haver a união dos processos. Mas serão julgados na comarca A, onde ocorria o tráfico, ou na comarca B, onde ocorria a lavagem? É isso que esse inciso de número 2 tenta nos responder. E aí ele vem e diz assim: no concurso de jurisdições da mesma categoria, aí a linha A, preponderará a do lugar da infração a qual for cominada a pena mais grave. Então, neste meu exemplo, em que eu tenho ali dois crimes conexos, cada um em um lugar diferente, enfim, vai haver a união dos processos, mas a união na comarca A ou na comarca B. Neste meu exemplo, seria na comarca que julgaria o tráfico de drogas.
porque o tráfico tem uma pena maior do que a lavagem de capitais, né? A lavagem prevista lá na Lei 9.613 de 98 tem uma pena que chega a 10 anos, mas o tráfico previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 tem uma pena de 5 a 15 anos. Então, neste caso, como a pena mais grave é do tráfico, então os dois crimes seriam julgados lá no local em que ocorreu o tráfico, tá? Volta comigo aqui para a tela. Aí veja comigo, a linha B vem e diz assim: prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Então vejam, no exemplo primeiro que eu trouxe, como eu tenho crimes que são de gravidade diferente, né, a gente tem penas distintas, então a gente sabe que, neste caso, prevaleceria o lugar em que ocorreu o crime mais grave. Mas, quando a gente tem crimes da mesma natureza, quando a gente tem crimes, né? Crimes era um sujeito que ia ali e praticava estelionatos ali na cidade A. Aí ele começou a aplicar uns golpes, aí como ele já começou a ficar avisado e tal, aí ele vai para uma outra cidade e começa a aplicar golpes também. Quer dizer, nesse caso eu estou falando sempre do mesmo crime, estelionato, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Só que na comarca A foi o número X de crimes, na comarca B foi o número Y de crimes. O que é que prevalece? Aí volte comigo aqui para a tela, aí a linha B nos diz: prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Então, nesse exemplo que eu trazia, como eu estou falando de crimes com pena da mesma gravidade, eu estou falando do mesmo tipo de crime, eu estou falando de estelionato, então, meus amigos, nesse caso, prevaleceria a competência do lugar em que ocorreu o maior número de crimes. Volte comigo aqui para a tela. E a linha C, para fechar aqui, diz o quê? Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Então, quais outros casos? E se, por exemplo, esse sujeito cometeu um estelionato na comarca A e um estelionato na comarca B? Perceba que, nesse caso, a gente não pode utilizar os critérios nem da linha A e nem da linha B desse inciso 2. Porque se é o mesmo tipo de crime, a gente não consegue identificar um que tem uma pena mais grave, então eu não posso aplicar o critério da pena mais grave lá da linha A. E se eu tenho o mesmo número de crimes, um estelionato em uma comarca e um estelionato em outra comarca, eu também não consigo identificar o critério ali do maior número de crimes. Então, nesse caso, ele vai haver a junção dos crimes em um processo só, mas ele é julgado na comarca A ou na comarca B. Aí é que diz a linha C, aí será pela prevenção. Juízo prevento é o juízo que primeiro toma conhecimento do feito, ainda que na fase de investigação, e, portanto, será ou o juiz da comarca A ou o juiz da comarca B, será aquele que primeiro tomar conhecimento do feito, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos, que mais? Aí veja comigo, então, o inciso 3. Ah, sim, só uma coisa, tá? Obviamente, a gente já sabe que todas essas regras do inciso de número 2... primeira regra, eu tenho conexão e incontinência. Então, primeira regra, prevalece o local em que ocorreu o crime mais grave. Segunda regra, se eu não consigo identificar um crime mais grave, prevalece a competência do local em que ocorreu o maior número de crimes. Terceira regra, se eu não puder aplicar as regras anteriores, a gente define pela prevenção. Estas regras, para definir a competência quando eu tenho conexão e incontinência, obviamente a gente já sabe que ela não se aplica para a hipótese em que a conexão se dá entre crime federal e crime estadual. Nesse caso, lembra, inclusive, que a súmula 122 do STJ, inclusive, ela chega a dizer, não se aplicando, ela diz que nesse caso de conexão entre crime estadual e crime federal, prevalece a competência para julgar prevalece a competência federal, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2 aqui do CPP. Ou seja, não importa qual é o crime mais grave e também não importa a quantidade de crimes. Se eu tenho 4 crimes conexos e só um é federal e é o crime com a pena mais baixa, não importa. Se eu tenho um federal, isso atrai a competência para julgar todos os outros. Isso, eu repito, quando eu tenho conexão entre crime estadual e federal. Vai tudo para a Justiça Federal, como a gente sabe.
Por outro lado, se fosse conexão entre crime eleitoral e outros crimes, aí prevaleceria a competência eleitoral no entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Bom, meus amigos, e lembra por fim, né, de novo, que se a conexão for entre crime federal, crime estadual e contravenção, então os crimes federais e os crimes estaduais vão para a Justiça Federal, mas as contravenções ficam na Justiça Estadual, porque como a gente vai lembrar aqui, o artigo 109, inciso 4 da Constituição, ele não admite, meus amigos, ele não admite, o artigo 109, inciso 4 da Constituição, ele não admite na Justiça Federal o julgamento de contravenções, tá? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Bom, ainda, meus amigos, aí no inciso de número 3, então, ainda a gente tem o seguinte: no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Então, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Então, evidentemente, se eu tenho ali um foro por prerrogativa de função, aquilo que a gente já comentou da súmula 704, se eu tenho um foro por prerrogativa de função, ou seja, eu tenho uma instância superior, uma maior graduação, então atrairia a competência para o julgamento dos crimes conexos. Contudo, isso não violaria, a gente sabe, os princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa, mas lembra que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que essa atração ao foro por prerrogativa de função para o julgamento dos crimes conexos, ela não é obrigatória. Lembra do Supremo Tribunal Federal que a gente tem aqui uma hipótese realmente de separação facultativa dos processos, tá? Volte comigo aqui para a tela. Aí o inciso de número 4 diz assim: no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Já sabemos disso, jurisdição especial aqui, a gente está falando da competência ali da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar. No caso da Justiça Federal, embora tecnicamente não seja Justiça Especial, é Justiça Comum, mas a gente sabe que também prevalecerá a Justiça Federal por força da súmula 122 do STJ, tá bom? Só para a gente fechar então, meus amigos, o tema competência, vamos então aqui ver a regra do artigo 79, que trata das regras de separação obrigatória e separação facultativa. O artigo 79 diz assim: a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo. Então, para começo de conversa, vamos lembrar que a regra é que a conexão e a continência importam a unidade de julgamento. Então, crimes conexos, quando eu tenho hipótese de conexão, de continência, a regra é a união dos processos. Só que aí a gente tem aqui no artigo 79 algumas situações de separação dos processos, ou seja, exceção a essa regra de união dos casos de conexão e continência. Algumas regras são de separação obrigatória e a gente tem regras de separação facultativa. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Então, o artigo 79 ele diz assim: como eu dizia, a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, inciso de número 1, no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Então, salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar, já sabemos disso, né? E aí é importante, inclusive, lembrar que a Justiça Militar, ela vai julgar os crimes militares. Aliás, a Justiça Militar da União julga os militares das Forças Armadas, mas também julga os civis que, porventura, tenham praticado crimes contra as instituições militares da União, ou seja, as instituições militares das Forças Armadas. E, por outro lado, a Justiça Estadual, a Justiça Militar Estadual vai julgar os militares estaduais por crimes militares e, evidentemente, também, meus amigos, vai aqui julgar, além de julgar os militares estaduais por crimes militares, ou melhor, além de julgar, não, só vai julgar os militares estaduais por crimes militares, não podendo julgar os civis, tá? Bom, então aqui não haverá conexão, não haverá unidade de processos quando há conexão continência entre a jurisdição comum e a militar. Então, naquele exemplo bem conhecido, em que um policial militar, junto com um amigo que é um civil, ambos ingressam no quartel da Polícia Militar para subtrair armamento. O que é que acontece nesse caso? Nesse caso, o policial militar comete um crime militar e será julgado na Justiça Militar Estadual, e o civil, ele não pode ser julgado na Justiça Militar, então haverá uma separação dos processos, o civil será julgado na Justiça Comum,
tá? Separação obrigatória nesse caso. Cuidado, aqui não vale aquele exemplo em que um soldado do exército entra com um civil para furtar armamento no quartel do exército, porque aí tanto o militar quanto o civil seriam julgados na Justiça Militar da União, mas não é por conta da conexão, é porque o crime praticado pelo civil também é competência da Justiça Militar da União, já que o civil, a Justiça Militar da União, como a gente sabe, tem competência para processar e julgar o civil que comete crime contra as instituições militares da União. Mas se a conexão fosse com um crime praticado por um civil que não fosse contra instituições militares da União, ou até mesmo conexão entre dois crimes praticados pelo militar e um deles fosse crime militar e o outro fosse crime comum, nesse caso, meus amigos, é separação dos processos. Por quê? Porque a conexão e continência entre crime da justiça comum e da justiça militar não importa a união dos processos, é caso de separação obrigatória, tá? Bom, ainda aqui no inciso de número 2, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Juízo de menores, né, na época que, lembra que a gente não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente vigorava o Código de Menores, o juízo de menores aqui é o juízo da infância e da juventude. Então a gente sabe que, vamos imaginar uma hipótese de continência em que mais de uma pessoa praticou o ato, só que uma das pessoas era maior de idade, a outra era menor de idade. Veja, nesse caso, como nós sabemos, o maior de idade comete crime, o menor de idade, tecnicamente, comete ato infracional equiparado a crime, e eu tenho que ter uma separação, porque o maior cometeu crime, vai responder a um processo penal na justiça criminal. O menor que cometeu o ato infracional, ele é julgado lá na vara da infância e da juventude. Inclusive, é uma dúvida comum também, né? E se o menor cometeu o ato infracional equiparado a crime federal? A Justiça Federal não tem competência para julgar esse menor. Se ele cometeu um ato infracional equiparado a crime federal, ele continua a ser julgado na Justiça Estadual, lá na vara especializada, a vara da infância e da juventude. Lembra que o artigo 109 da Constituição Federal fala da competência da Justiça Federal para julgamento das infrações penais, excluídas as contravenções. Então, infração penal é crime e contravenção. E aí, o artigo 109, inciso 4, exclui as contravenções. A Constituição, no artigo 109, não fala na competência para julgar os atos infracionais equiparados a crime. Só fala em infração penal. Infração penal ou seria crime ou contravenção, e a contravenção foi excluída, tá? Então, se eu tenho aqui, né? Então, imagina um maior de idade e um menor de idade, cometendo ali moeda falsa. O maior cometendo o crime de moeda falsa e o menor cometendo o crime de ato infracional equiparado da moeda falsa. Eu tenho uma separação, sendo que o maior vai ser julgado na justiça criminal, na justiça federal, por ser um crime federal, e o menor vai ser julgado na justiça estadual, na vara especializada da infância e da juventude. Aí, se fosse no lugar da moeda falsa, se fosse um estelionato, aí os dois iriam para a justiça estadual, mas com separação dos processos. O maior na vara criminal, respondendo a um processo criminal, e o menor sendo julgado na vara especializada da infância e da juventude, e tecnicamente, além de não ser crime, como nós já mencionamos, tecnicamente também não é um processo criminal. É um processo regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para a aplicação possível de medida socioeducativa, né? E o CPP se aplica subsidiariamente. Tecnicamente não é um processo criminal. Volte comigo aqui para a tela. Aí, meus amigos, olha só. Então, aqui eu tenho essas duas hipóteses, como eu mencionei, de separação obrigatória, né? Separação obrigatória aqui dos processos, quando a gente tem conexão e continência. Em primeiro lugar, no concurso entre a jurisdição comum e a militar, e em segundo lugar, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. Aí, veja comigo aí o parágrafo 1º, que diz assim: cessará em qualquer caso, a unidade do processo, se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto no artigo 152, ou seja, se for ali deflagrado um incidente de insanidade mental, haverá ali, meus amigos, a separação dos processos. E para a gente fechar aqui, olha só, parágrafo 2º, a unidade do processo não importará do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorrer a hipótese do artigo 461.
Vamos pensar aqui nessa questão da revelia. O que é que acontece? Desde a reforma que ocorreu no CPP em 1996, que não cabe mais julgamento à revelia na hipótese da citação por edital. Então eu tenho aqui algumas situações possíveis. Se o sujeito foi citado pessoalmente ou foi citado com hora certa, e depois de ter sido citado pessoalmente ou com hora certa ele se torna revel, ou seja, não apresenta uma resposta, não comparece ao processo, o processo segue normalmente. Então o juiz nomeia defensor dativo e o processo segue normalmente, não há necessidade de separação dos processos, tá? Agora, se ele foi citado por edital e ele não apresenta resposta, o que quase sempre acontece, né? Eu nunca vi na prática um caso de alguém citado por edital e que tenha apresentado a resposta. Pode acontecer, obviamente, mas na prática eu nunca vi, não lembro de nenhum caso. Mas, então, se o sujeito é citado por edital, ou seja, já foram envidados esforços para encontrá-lo e não houve êxito nessa tentativa de encontrá-lo, ele foi citado por edital. Aí, meus amigos, tendo sido citado por edital, acompanhe comigo. Aí, antigamente, antes da reforma que ocorreu no CPP em 1996, era a mesma consequência de ele ser citado pessoalmente, e que na época nem existia, inclusive, a citação com hora certa, que só veio para o CPP em 2008. Então era a mesma consequência dele ser citado pessoalmente, ou seja, ele era citado por edital, ele não apresentava a resposta, o juiz nomeava um defensor dativo e o processo seguia normalmente, e não haveria necessidade de separar os processos. Mas, desde a reforma de 96, quando ele é citado por edital e ele é revel, ou seja, não apresenta resposta, nesse caso, o juiz determina a suspensão do processo e, consequentemente, a suspensão do curso do prazo prescricional. E como para aquele réu houve a suspensão, a gente faz a separação dos processos. Ou seja, eu tenho um ou mais réus que foram citados pessoalmente ou foram citados com hora certa, aí não importa se eles são revéis ou não, porque o processo vai seguir, ainda que eles não apresentem defensor, haverá ali a nomeação de defensor dativo e o processo vai seguir. E em relação àquele que foi citado por edital, o processo não pode seguir, então o processo fica parado e, portanto, haverá o desmembramento. O processo segue em relação aos demais e em relação àquele que foi citado por edital, há uma suspensão do processo e uma suspensão do curso do prazo da prescrição, tá bom? Então, é isto. Fora essas situações aqui, meus amigos, pode haver ainda hipóteses de separação facultativa dos processos. Quando é que a gente tem separação facultativa? Quando o juízo entender que é conveniente para a instrução. Então pode acontecer, por exemplo, quando a gente tem ali vários réus em uma mesma denúncia. Pode haver ali a separação para que facilite a instrução, para que os processos andem de uma forma mais célere, né? Então pode haver uma separação facultativa, tá bom? Bom, com isso, a gente fecha aqui a hipótese de competência territorial. A gente fechou aqui, a gente viu que a conexão e a continência não reverbera exclusivamente na competência territorial, né, porque a gente viu que tem a questão da súmula 704 do Supremo, que fala da conexão e continência e o foro por prerrogativa de função. Tem a questão da súmula 122, que reverbera a conexão e a continência na competência em razão da matéria, ou seja, Justiça Federal e Justiça Estadual. Então a gente sabe que tem algumas consequências importantes, mas é muito importante que a gente deixe consignado, meus amigos, que efetivamente nós vamos sim falar na conexão e na continência tendo maior repercussão no âmbito da competência territorial, tá? Mas não exclusivamente na competência territorial, como nós dizíamos. Com isso, a gente fecha aqui o âmbito da competência territorial, fechando aqui esse tema jurisdição e competência. Mais uma vez foi um prazer, mais uma vez eu me coloco à disposição para o que eu puder ajudar, pode entrar em contato comigo aí por intermédio das redes sociais. Sempre faço questão de dizer que rede social é uma forma de dar continuidade ao trabalho, fornecendo conteúdo jurídico gratuitamente. Estamos aí como Fábio Roque Araújo lá no YouTube, com muito conteúdo de direito penal, processo penal, legislação extravagante, criminologia também, e lá no Instagram como Professor Fábio Roque, quase que não sai, né, o nome do Instagram. Também temos o Facebook, mas Facebook hoje muito pouco usamos, que no Facebook também Fábio Roque Araújo. No mais, a gente encerra por aqui, meus amigos. Foi um prazer, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.